Ah, paz do Senhor. Hoje eu vim diferente, ó. Com chapéu de construção. Hoje a história vai ser maravilhosa. A nossa história tem um tema muito lindo que é coragem e perseverança para recomeçar. E esse recomeço vai ser muito lindo. Nós iremos falar sobre um grande homem de Deus que, diante de um desafio, conseguiu vencer. Quem será esse homem? Hoje, a palavra do mestre é uma palavra muito linda que fala desta forma: você já foi convidado a desistir do seu ministério? Muitas vezes, esse convite vem de irmãos que consideram o que estamos fazendo como algo grande demais para nós. Vocês já pensaram que tem pessoas que acham que o que você está fazendo é grande demais para você? Ou que o nosso trabalho é um trabalho infrutífero, não tem frutos? Neemias nos ajuda a entender que nossas vitórias, além de dependerem de nossa comunhão com Deus, de oração e de habilidade de liderança, depende também da resiliência. Resiliência cristã é a capacidade que temos em Cristo de lidar com os ataques que vêm sobre nós, mas que não vai mudar nossa estrutura espiritual. A nossa vida diante de Deus não vai mexer com o nosso emocional a ponto de nos tirar do foco. Não é isso? É sofrer e resistir sem abandonar o propósito inicial. Lembre-se, se você tem um chamado e Deus está ao seu lado, não mude. Deus dará vitória aos perseverantes. Essa é a nossa palavra do mestre. O objetivo desta lição é que os alunos entendam que não podem desistir de fazer a vontade de Deus, mesmo quando os obstáculos forem grandes. E o ponto central é: Deus sempre está conosco e nos ajuda a realizar sua obra. Por isso estamos envolvidos em uma grande obra e não podemos parar. É a lição 7 com o tema Coragem e Perseverança para Recomeçar, que está no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 4 até o 11, o capítulo 4 e o 6. Então, estamos envolvidos em uma grande obra. Eu poderia estar vestida aqui para representar a vocês o que significa esse capacete. Esse capacete assim, quando cai alguma coisa, tijolo, alguma pedra, ele não vai danificar a cabeça, né? E nós temos que o quê? Ter o capacete da salvação, para estar firme e forte quando vinham os ataques da nossa mente, nossa mente está protegida. E no mundo espiritual, na nossa vida, a nossa vestimenta, né? A nossa armadura, né? Vem do Senhor. Mas no mundo material, fala sobre se proteger. E aqui eu tenho esse capacete. Aí eu tenho também aquela roupa que sinaliza que ela brilha no escuro, que ela sinaliza que tem alguém trabalhando, estando em obra, para não ter nenhum problema, nenhuma batida, se vier algum carro, ou se alguém vier, vai perceber que tem gente ali trabalhando, que ela no escuro ela brilha. Mas as peças eu não consegui achar todas as peças, então eu só trouxe essa. Mas nós iremos falar de um homem de Deus. Então, se você quiser ir a caráter, professor, levar um chapéu, ou você fazer, porque na internet ensina a fazer, né? Vários chapéus, assim, de construção. Leva martelo, não é isso? Você pode levar um serrote, martelo, o que você tiver. Lá você falar com as crianças que nós vamos falar de algo muito importante que aconteceu lá em Jerusalém. E o nosso Memória em Ação, ele fala assim, ó: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa, que está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Mas eu quero falar para vocês sobre o nosso ponto turístico, Costa Rica. Olha só.
Primeiro ponto turístico aqui. Olha aqui, gente. É a Arquidiocese de São José da Costa Rica. É uma divisão territorial dentro da Igreja Católica, situada na cidade de São José. Estabelecida como diocese em 28 de fevereiro de 1850, pelo Papa Pio IX. Foi elevada à categoria de arquidiocese em 16 de fevereiro de 1921. Atualmente, é a sede metropolitana da província eclesiástica de São José. Vamos agora para o segundo ponto turístico. O Teatro Nacional da Costa Rica. Localizado no coração de São José. É um dos edifícios mais emblemáticos e reverenciado do país. Inaugurado em 21 de outubro de 1897. O teatro é um testemunho do compromisso da nação com a arte e a cultura. A construção do teatro começou em 1891, impulsionada pela prosperidade econômica decorrente das exportações de café para financiar a obra. Foi instituído um imposto sobre o café, refletindo a importância do produto na economia nacional. O edifício apresenta uma fachada neoclássica, adornada com coluna e estátuas de figuras ilustres, como Beethoven e o dramaturgo espanhol do século XVII, Calderón La Barca. O interior é ricamente decorado, como um saguão de mármore luxuosa e um auditório ornamentado com pinturas que retratam diversos aspectos da vida no século XIX. Vamos orar pela Costa Rica. E a nossa história de hoje é uma história que nos ensina a termos coragem diante das dificuldades. Aí eu pergunto, essa história, ela nos ensina, ela nos orienta e ela nos ajuda. Então eu digo para você, professor, desistir não é o nosso lema. Seja qual for a dificuldade, o seu lema é Cristo. E se alguém chegar para dizer que seu ministério já parou, se você sentir de Deus, seu ministério continua, porque o ministério é divino, né? Mesmo que a gente saia daquele lugar, mas a gente sabe a vocação para que a gente foi chamado, né? Não bata de frente com ninguém, mas faça só uma oração, se entregando ao Senhor, para que Ele possa lhe orientar como conduzir a palavra de Deus. Temos muitos meios para levar a palavra até as crianças, não é isso? Deus nos tem ensinado e nos ajudado. Então, não pare diante das dificuldades. Confie no Senhor. Vamos para a nossa história. Explorando a Bíblia. Você vai conversar com essas crianças, como você sempre faz, vai orar com eles e vai falar sobre esse homem de Deus, que ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele era um judeu, né? Ele era um judeu, mas ele estava na Babilônia servindo aquele rei, porque ele havia nascido lá durante o cativeiro. Mesmo assim, ele amava a cidade de Jerusalém, pois era a cidade dos seus pais. Mas um certo dia, como vocês sabem da história, Anani, um conhecido, né, um irmão de Neemias, se encontrou com ele ali. Neemias teve a curiosidade de perguntar como é que estava o povo lá em Jerusalém. Ele começou a falar. Os muros foram derrubados. Aí eu trouxe um muro aqui, né, de papelão, com TNT, cortei, foram derrubados. As portas foi queimada a fogo. Mas o que aconteceu? Neemias, quando soube daquela notícia, ele chorou, ele se angustiou. Aí eu fiz Neemias, peguei no Pinterest, viu, minha gente? No Pinterest tem muita coisa. Só que essas lágrimas aqui foi o que coloquei de cola quente. A carinha dele triste, ele chorando. Ele foi falar com Deus.
Às vezes, quando acontece coisa nas nossas vidas, a gente quer logo falar com outra pessoa, né? E por isso que às vezes se chama o nome de fofoca, né? Porque às vezes a conversa sai truncada. Mas ele foi contar para Deus. Ó, esse homem teve uma sabedoria. Ele foi contar para Deus o problema. Quando você estiver falando para as crianças, você fala para as crianças o que você sentir. Vai contar para Deus. Porque Deus é o que vai desvendar todo o mistério. Se prepara primeiro na oração, para depois você saber com quem você vai falar. Ele poderia estar falando com outras pessoas que estavam lá, também no palácio, mas ele não, se preparou primeiro. Conversou com o dono de todas as coisas, que era Deus, para poder depois ir conversar com o rei. Só que você vai perguntar às crianças, quem é copeiro, criança? Aí as crianças deixam no tempo delas, elas vão responder. Mas você vai explicar que o copeiro era aquele homem que leva a comida para o rei. Ele experimenta a comida, porque no palácio ou por ali, tinha pessoas que todo rei, ele é visto, né, é querido, mas também é odiado. E para que o rei não morresse, o que aconteceu? Tinha que ter um copeiro para experimentar a comida. Quer dizer, ele estava numa profissão muito perigosa, porque se a comida estivesse envenenada, Neemias morreria. E toda comida que Neemias comia, graças a Deus, nunca tinha veneno. Quer dizer, o rei estava protegido. E ali, ele foi servir ao rei. Quando ele chegou diante do rei, creio eu que ele sempre chegava feliz. Nessa vez, ele chegou triste. E o rei logo notou a diferença no rosto de Neemias. E perguntou o que estava acontecendo com Neemias. Por que está triste, Neemias, o teu semblante? Por que você está desse jeito? Para a criança, a linguagem, quanto menos complicada, melhor. Tem que ser uma linguagem simples, né? Por que você está tão triste, Neemias? Você pode pegar uma criança, botar a criança para ser Neemias, botar outra criança para ser o rei. Eu aqui também fiz um rei, ó. Né? Por que você está triste, Neemias? O rei perguntando a Neemias. Neemias, não era para eu ficar, rei? Só que Neemias já tinha conversado com Deus. Então ele disse, né, para o rei, né, contou que ele estava triste porque a cidade onde seus pais estavam enterrados estava em ruína. Neemias foi sábio, ele não disse Jerusalém. Ele disse a cidade que meus pais, até porque se ele falasse Jerusalém, tinha uma rixa, né? Uma rixa muito perigosa. Então ele disse assim, a cidade onde meus pais morreram está em ruína. E o rei perguntou para ele, o que você quer? Peça alguma coisa para que eu possa fazer? Aí ele, como ele já tinha orado a Deus, Deus já tinha instruído a Neemias, aí Neemias foi e falou para o rei. E ali Deus fez aquela proeza, aquela bênção ali. E Neemias foi para a cidade, mas Neemias teve que passar por algumas coisas onde ele pediu o rei. Teve a carta para poder ele passar, né? Pegar madeira, ainda levou homem com eles. Mas ele foi examinar como era a terra quando chegou lá primeiro, para ver como era que estavam as condições do muro. E somente depois foi que ele tomou a iniciativa de chamar o povo, né? Para começar a fazer a grande obra. E depois ele chamou os nobres e o povo para dar notícia como é que ia fazer. E ali já era o primeiro milagre ali em Jerusalém, né? Porque chegou alguém com disposição para fazer aquela obra, para levantar. E já tinham tentado fazer novamente, levantar aquela obra, mas não teve jeito. Mas Neemias chegou usado por Deus. Ousado e usado por Deus para fazer aquela obra e conseguiu. Ah, mas não ficou só aí não. Quando Neemias resolveu fazer, aí tem os que gostam de acusar, os que não fazem nada, mas só quer prejudicar. Chegaram junto. Porém, nem todos estavam felizes. Isso prejudicaria algumas pessoas que lucravam em ver a miséria dos outros. Tá vendo? Tinha pessoas ali que estavam lucrando com a miséria dos outros. Vendo a fragilidade daquele povo. Entre essas pessoas estava Tobias e Jacém. E Sabalate. Quando eles souberam, eles quiseram de todo jeito para
desmotivar Neemias. Mas quem tem um Deus vivo e serve a um Deus poderoso, não fica desmotivado por causa de falácias, de palavras, né, que vai ao vento. Inventaram várias coisas. Queria que Neemias entrasse no lugar que não era para Neemias entrar. Neemias teve a visão de Deus e disse, não, que eu não vou entrar aí, não é para mim entrar. Aí passaram a ameaçar Neemias. Depois enviaram para Neemias, dizendo, Neemias, vem cá, precisamos falar com você. Ele disse, não, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, não. Eu vou descer para ter com você se eu estou aqui ocupado? Não, eu não trabalho, eu não sou desocupado, ele quis dizer. Eu estou ocupado. Se quiser me esperar depois, bem, se não quiser, é só quando eu terminar a obra. Aquela cidade durante 1,5 século para ser construída. Mas tinha homens ali que estavam felizes por ver a desgraça daquele povo, como Sabalate. Sabalate era governador persa de Samaria, um dos principais opositores de Neemias. Tobias, oficial amonita, incitou os amonitas a impedir os esforços de Neemias. Só querendo mal, Gesem, o homem árabe, aliciado de Sabalate e Tobias, para desmotivar Neemias. Só que quem estava com Neemias era maior do que esses 3 homens que não tinham um caráter. E Neemias ali chamou o povo e conversou com o povo, reanimou o povo. Veja que eles bolaram até uma reunião secreta para chamar Neemias. Mas Neemias não foi, porque Neemias foi com o objetivo de reconstruir os muros, de voltar de novo a ver a alegria do povo. O povo estava em calamidade, em misérias, e o que restaram do povo de Jerusalém estava na miséria. E Neemias, ele não aceitou de maneira nenhuma. E ali, o que nós aprendemos com isso? Que é a fidelidade daquele homem, independente aonde ele estava, vendo aquela destruição, mas ele confiou em Deus. Ele acreditou que Deus o ajudaria. E dentro de 52 dias, ele levantou aquela cidade, né? Eu ganhei essa porta, então já trouxe para mostrar para vocês, é toda no EVA, ó. Tá vendo? Aqui é com giz pastel. Aí aquela porta que foi derrubada, agora foi reconstruída outra porta. Aí vou botar aqui. E os muros foram levantados. E ali o povo de Deus exaltou, agradeceu a Deus. Porque a fidelidade é independente onde você esteja. Fale para as crianças sobre o objetivo. O que essa lição traz para nós? O que nós aprendemos com a história de Neemias? Neemias foi um homem que, com fé e determinação, reconstruiu os muros de Jerusalém. E você vai dizer para as crianças, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Ele ficou triste ao saber que os muros de Jerusalém foram destruídos. Ele orou a Deus e pediu para Deus o ajudar. O rei concebeu que ele fosse até Jerusalém, através da oração de Neemias. Olha que coisa linda. Quando as pessoas zombaram dele, fale para as crianças, ele disse, o Deus do céu é o que nos fará prosperar. E nós e os seus servos nos levantaremos e edificaremos. Está no livro de Neemias, capítulo 12, versículo 20. O que as crianças podem aprender, professor, com essa lição da vida de Neemias? Você peça às crianças que façam de conta que elas estão fazendo uma construção, né? Bota todas elas fazendo uma construção. Aí você manda as crianças, junta as crianças e faz de conta que vocês estão fazendo um muro, né? Os tijolinhos, vai. Pega cimento, dá a colher, né? Ajuda as crianças a imaginar. O que nós aprendemos nessa lição de Neemias. Você fala para as crianças, mostre para as crianças que com fé e determinação, qualquer muralha pode ser construída. Se você puder, professor, você leva um pedacinhos de madeira, ou você leva pedacinhos de isopor, ou você leva pedacinhos de madeira, o que você quiser. Aí você junta. Eu tenho esse brinquedinho aqui. Aí você... É madeirinha. Aí você pode levar pedacinhos de madeira,
e mostrar para as crianças. Cada uma bota a madeirinha e vai ajudando elas, vai fazendo, vocês vão reconstruir, vocês vão construir os muros, aí pode ser deitado, entendeu? Aí a criança vai colocando para reconstruir os muros de Jerusalém. Aí elas vão fazendo, elas vão se organizando, todas elas juntas, elas vão se juntar e elas mesmo vão criando. Bota aqui os homens para dizer que está trabalhando e eles vão criando, ó. Não se preocupe não que elas vai fazer e vai fazer perfeito, viu? Então isso aqui é como se fosse os muros de Jerusalém, vocês estão erguendo criança. Aí as crianças vai fazer o muro sim de Jerusalém. Elas gostam disso. Né? Você vê como é que você vai levar e ali vai se levantando o muro de Jerusalém e as crianças vai fazendo. Com fé e determinação nós conseguimos. Você vai mostrar para as crianças que a lição, né, que Neemias nos ensina que com fé e determinação nós conseguimos fazer qualquer coisa de bom. Fale para as crianças que esse livro de Neemias é um período importante da história dos judeus, né? Não esqueçam de mencionar que ele foi um homem que ele soube resolver o problema porque Deus o ensinou e a sabedoria daquele homem foi logo em direção ao joelho, buscar o Senhor, a resposta para Deus o ajudar. O que podemos aprender com essa história de Neemias? Fale para as crianças. O que nós podemos aprender? A história de Neemias na Bíblia pode ensinar sobre fé, resiliência, determinação, adaptabilidade, entusiasmo e confiança em Deus. A fé. Neemias confiou em Deus para lhe dar a força e a sabedoria necessária para lidar com o povo em Jerusalém. Ele orou e depositou toda a sua confiança nas promessas de Deus. Como nós podemos ensinar a nossa criança? Resiliência. Neemias demonstrou resiliência, apesar da oposição e dos obstáculos. Ele não desanimou, mesmo com algumas circunstâncias contrárias que foram surgindo ao decorrer da construção. Mas ele não desanimou. Ele teve determinação. Fala para as crianças esses pontos que Neemias teve. Ele teve determinação. Neemias decidiu colocar o coração naquilo que estava fazendo. Deu o seu melhor com muita coragem e determinação. E quantas vezes o que nós estamos fazendo para Deus? Será que nós estamos dando o nosso melhor? Eu pergunto para você, professor, e você pergunta para as crianças. Qual o melhor que você está dando para Deus? Adaptabilidade. Neemias se adaptou aos desafios enfrentados com resiliência e entusiasmo. Neemias se alegrava em Deus, recebia força, ainda animava todo o povo. E o povo queria se desmotivar e Neemias dava aquela injeção de ânimo no povo. Confiança em Deus. Neemias confiou em Deus para lhe dar a força e a sabedoria necessária para lidar com o povo de Jerusalém. E ali foi a graça de Deus quando terminaram a adorar a Deus, né? E os inimigos do povo de Deus ficaram assombrados quando viu tudo pronto. Mas Deus havia trabalhado por eles. Deus quer que tenhamos a mesma coragem e a persistência de Neemias. E não desistir diante dos obstáculos. Eu não sei qual obstáculo que você está passando, mas o Senhor está dizendo que Ele estará com você diante de qualquer obstáculo que você estiver passando. Ele está pronto para lhe ajudar, para pegar na sua mão e passar junto com você. Ele não vai deixar você passar sozinho e nem tampouco vai cessar o obstáculo para você ter vitória, não. Ele vai passar com você pelo obstáculo para mostrar que você é capaz, que Ele lhe capacitou para que você seja mais que vencedor e passe pelo obstáculo, glorificando e exaltando a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos ensina no meio da tempestade. Ele nos ensina diante das dificuldades. Esse Deus, Ele nos faz surpresa. Aqui, professor,
na nossa lição, está ensinando uma dinâmica muito boa para nós passarmos para nossas crianças. Como eu falei, você pode levar... Eu tenho esse brinquedinho aqui, que aqui é de acordo com a cor, né? Mas aí, você pode mandar a criança aí... Cada criança você pode levar caixa de fósforo, bastante caixa de fósforo para fazer um muro. Você pode fazer no papel, você pode fazer essa brincadeira daqui que está mandando. Quem conseguir terminar primeiro vai ganhar um brinde, porque criança é sempre você conquistando, é você conquistando. Conquistou a criança, você consegue, ela faz uma boa lição, ela tem a memória boa para memorizar os versículos, né? Sempre agradando a criança. E esse joguinho que eu tenho, ele ensina as cores para as crianças, só que a gente já vai fazer diferente. Aí vai mandando fazer, quem colocar no lugar e fazer a torre mais rápido, na edificação que não caia, é o vencedor. Aí você faz com caixa de fósforo, você pode fazer com caixa de fósforo, você pode fazer com tampinhas de garrafa. Fica ao seu critério, professor. A criatividade vai surgir de você. E ali as crianças vão fazendo o muro. O que terminar primeiro, vence. Somos Neemias dessa geração, diga as crianças, para ganhar vidas, né? Para derrubar o orgulho de muitos, né? Porque enquanto os queriam se aproveitar da desgraça dos outros, Neemias estava lá para impedir. Para dizer, não é dessa forma não. E ali você vai fazer... E quem terminar primeiro, ó, é vencedor, caiu. Mas não bota esse caiu, não. Peraí. Eu não boto a palavra vencedor. Eu vou falar caiu. É. É vencedor. Quem terminar primeiro é o vencedor. Mas aí você agrade a todas as crianças, porque elas vão querer terminar, né? E Neemias, você pode botar Neemias, pode botar um bonequinho de lado, foi corajoso, venceu aquelas pessoas que queriam destruir, porque queriam ganhar em cima daqueles que estavam sofrendo. Aí Deus exaltou, e ali glorificaram a Deus, exaltaram a Deus, né? Agradeceram a Deus. Quando tudo terminou, olha o que Neemias fez. Neemias era um homem de fé, que acreditava que a construção dos muros era parte do plano de Deus para Jerusalém. Olha que coisa linda, maravilhosa. Quando Neemias terminou aquela construção, ele orou a Deus pedindo ajuda e orientação antes de iniciar o projeto e agradeceu depois que terminou o projeto. Ele ajudou os judeus a assumir o controle das suas vidas, suas terras, o seu destino como povo de Deus. Ele restaurou a administração ordenada dos cultos públicos e a observância externa da lei de Moisés. Então ele organizou tudo, porque Deus ele é tremendo, ele é lindo. E isso, Neemias foi o canal de bênção para Jerusalém. E assim, nós terminamos essa lição exaltando a Deus e dizendo para você, professor, você é o Neemias que vai restaurar a vida de uma criança que muitas vezes o coraçãozinho dela está que nem um muro, destruído. Só palavras negativas. Quantos tubis, sambalates já sem estão na mente da criança, querendo destruir? E quantos tubis, sambalates já sem vai para você também, professor? Mas seja que nem Neemias, forte, corajoso, destemido, valente e que vai vencer. Sabendo que você trabalha para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que você faz algo para Deus. Então, se você faz para Deus, então glorifique a Ele. Não se incomode com o que estão falando. Deixa quem quiser falar, falar. Você está fazendo a obra. Ei, você está em uma grande obra e você não pode parar em nenhum momento. E glorifique a Deus e continue a obra. Porque você não pode ir ter com os inimigos. Você não tem tempo para isso. O teu tempo é de fazer a obra, é de cuidar da obra do Senhor. Estou envolvido
em uma grande obra. Não vou parar, vou avançar. A paz do Senhor, até a próxima lição.